Bom, pessoal, bom dia. 19 de dezembro, 8h44 da manhã. Vamos iniciar o nosso relatório da semana. Vou botar aqui na tela o gráfico de dólar, né? Interessante, exatamente nesse momento da abertura, ele decidindo se será para cima ou para baixo. Então, a gente está vendo esse primeiro candle da semana abrindo em verde ou em vermelho, né? Mas eu queria falar a respeito do Fed da última semana, onde eles aumentaram as taxas de juros em 0,5%, conforme o combinado e em linha com que os colegas falaram que iria acontecer, praticamente acertando 100% durante todo o ano, né? Acertaram todas as previsões de aumento do Fed. O que pode acontecer aqui para frente é que, conforme a retórica do Jerome Powell, ele deixou algumas frases para chamar bastante atenção aqui. Uma delas foi que a inflação descontrolada é uma ameaça maior do que uma recessão. Ou seja, então ele já está falando a palavra recessão para 2023, o que é bastante importante para nós também aqui. Ele chamou de desaceleração esperada nos Estados Unidos, ou seja, novamente recessão, né? E um crescimento menor na economia global em 2023. Então, para mim aqui, mais ou menos favas contadas, né? Hoje a União Europeia está em uma crise muito mais severa por conta das situações de energia por lá. Então faz com que a economia europeia esteja pior do ponto de vista de demanda, né? E de produção industrial, que também é um fator relevante. As ações em relação ao Covid na China então nos traz um cenário não muito bom para 2023, embora a nossa torcida seja ao contrário. Mas vamos lá, em relação ao dólar, a gente está aqui com a nossa consolidação que vem lá de 2020, antes de maio de 2020, né, fevereiro de 2020, até agora. Né? O que a gente tem para esse momento é um respeito nesse suporte na casa dos 5,20, conforme eu falei para vocês, a gente não tinha nenhuma motivação para que esse dólar venha trabalhar abaixo dos dois pontos de vista, mesmo o Lula assumindo a presidência de 2023, ou que haja uma reviravolta cada vez mais distante, mais possível, né, do ponto de vista da política brasileira. O futuro a Deus pertence, eu não vou me atrever aqui a fazer previsões para 2023, até que as coisas não se alinhem, eu não tenho uma posição mais bem definida, eu acho que ninguém deve se arriscar, né? Por o momento é uma proteção aqui no 5,20, sendo pessimista no 5, com um alvo aqui em torno de 5,50. Uma pequena consolidação aqui foi formada, né? Dentro da consolidação e uma trendline de alta sendo formada também aqui. O dólar mais negociado durante todo esse período de consolidação, ele vem trabalhando abaixo. Então chegou em momentos que esse gráfico amarelo ele estava aqui em cima, agora ele está aqui embaixo, né? Dando uma posição de onde a maior quantidade de negociações ocorreram no 5,20 desde 2020, né? Que é onde os compradores e os vendedores se encontram. Olhando os mercados futuros, né, aqui a gente tem os contratos em alta, obviamente se fala de câmbio, né, então tem todo um prêmio embutidos nas taxas de câmbio. O único momento em que ele vem a passar a casa dos 5,80, que é esse momento, ou seja, onde ele sairia da consolidação que a gente tem desde 2020, ele está a partir do ano de 2024. Então, independente das situações políticas que a gente possa vir a enfrentar no momento, está precificado um câmbio entre os 5 e os 5,80 para 2023. Tudo isso pode mudar, obviamente, é rápido que isso mude, então é só uma leitura para momento, caso os colegas precisem fechar contratos em câmbio, né, MDFs em si. Por exemplo, maio de 2023, 5,429, né? Janeiro de 2024, 5,697. Em relação ao complexo de fertilizantes, acho que a grande maioria dos colegas pelo menos tomou algum tipo de decisão em relação à comercialização nesses últimos períodos, assim que a gente chegou no possível alvo que a gente havia determinado nos gráficos que foram enviados a vocês há mais de um mês. Então a gente teve uma
queda dos preços de fertilizante, como vocês já sabem. E agora o grande detalhe é quando em si a gente vai passar por esse limite dos 517, olhando o complexo como um todo. A minha preocupação ela fica pequena aqui. Eu mantenho a minha previsão de que agora a movimentação deve ser alguma coisa nesse sentido. E acho que a gente foi bem sucedido em captar esses momentos de preço, principalmente pelas situações geopolíticas que a gente pode vir a enfrentar em relação à Rússia, em relação ao Brasil e outros grandes players do mercado de fertilizantes, tanto da ponta de oferta quanto da ponta de demanda. Caso a gente venha a perder essa linha azul aqui, a nossa base, o nosso destino seria logo aqui embaixo, o que não traria nenhum tipo de diferença relevante aos preços. Claro que sim, diferença nos preços, né? Porque ele estaria abaixo, abrindo um momento de queda um pouquinho maior, mas um suporte aqui na casa de 10 a 20 dólares por tonelada na média, o que faria também que tivesse uma movimentação aqui ao invés de aqui. A previsão se mantém da mesma forma que a gente vinha falando anteriormente. Bom, em relação à soja, especificamente a Argentina, as chuvas dos últimos dias não foram suficientes para o plantio se tornar bem sucedido por lá. Só para fazer uma comparação de números, agora eles têm em torno de 51% da soja plantada contra 70% da média dos últimos anos. Apenas 19% da soja por lá está em condições de boas a excelentes, o que deixa um grande problema para os caras que fizeram a previsão da América do Sul ser uma super safra em 2022, o que não vai acontecer, obviamente. 2022, 2023, para dar talvez um pouquinho mais de humildade de prever coisas que não aconteceram. Esse não é o mote do relatório, mas o que está acontecendo agora, então, é uma redução da produção argentina já para 40 milhões de toneladas, que eu acho que também não deve acontecer. Então, caindo de 49,5 para 40. Me parece mais uma vergonha para não cortar tudo de uma vez só, né? Mas isso já vinha sendo previsto pelo relatório e a gente continua mantendo essa nossa produção. Talvez a gente consiga chegar nas produtividades iguais do ano passado. Com a visita que eu fiz ao Paraguai na semana passada, eu tenho bastante dúvidas a respeito. Talvez a gente não consiga, vou falar em primeira mão aqui, talvez a gente não consiga chegar nas produções previstas na América do Sul. É claro que aqui no Brasil as coisas estão andando bem, o que deixa a gente, de certa forma, confortável em relação às produções locais, mas isso não está se refletindo em relação à produção geral da América do Sul. Do ponto de vista de soja, como vocês já sabem, a Argentina é o maior produtor de farelo de soja do mundo, então o impacto na produção lá pode impactar nos preços que venham a trazer melhoras nos preços para a gente por aqui. Do ponto de vista de preço, a gente tem a segunda maior semana líquida em relação a vendas nos Estados Unidos, ou seja, 3 milhões de toneladas, o que é bastante importante também do ponto de vista da demanda. Os preços se comportaram conforme o combinado, né? Aqui na casa dos 14,39, rejeitando esse teste na casa dos 14,39, com essas poucas notícias que a gente tem até o momento, talvez a gente veja um muito provável teste novamente na casa dos 14,89, que já foram testados 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu acredito que um próximo teste aqui fará com que esses preços trabalhem acima da casa dos 14,89. Infelizmente, a gente já tem uma nova resistência bastante forte aqui em cima, na casa dos 15, né? Onde a gente foi rejeitado 2 vezes. Quando ele chegou nos 15, ele entrou compradores muitas vezes. Mas eu posso afirmar a vocês que talvez nesse momento, com o desenrolar da safra argentina e da Paraguaia começando a aparecer nas mídias, ou seja, são informações da Argentina, são informações mais antigas, mas as do Paraguai, talvez as novas, né? Ou as mais novas, eu vou deixar registrado aqui, 19 de dezembro, na frente das grandes agências de notícias que ainda não comentaram a respeito da possível quebra de safra paraguaia, capitalizando o meu relatório, que eu acho justo. Mas voltando ao preço, se a gente conseguir um fechamento acima da casa dos 15, por conta de algumas notícias, o nosso destino
mais provável é 15,71 para o momento. Em relação ao milho americano, a gente continua com o mercado bastante dividido entre as preocupações climáticas na América do Sul. A situação do milho por lá é bastante semelhante à da soja, talvez mais irreversível, né? A gente sabe que milho é bastante mais sensível ao plantio, eles continuam então com 50% das áreas plantadas por lá contra 67% que era provável no ano passado. Do ponto de vista agronômico, isso é praticamente irreversível. Do ponto de vista de preço, o mercado acabou encontrando um suporte que é um pouquinho mais acima do que a gente havia comentado no último relatório, falando que ele iria chegar nos 633, talvez 573, essas duas linhas azuis, mas talvez ele tenha ficado um pouquinho mais receoso aqui na casa dos 633. Não acho provável que ele venha querer trabalhar acima nesse resto de final de ano. A gente está enxergando esses candles bastante menores, né? Esse aqui é um reflexo bastante importante em relação ao final da safra dos Estados Unidos para a transição da safra da América do Sul, embora o mercado já esteja bastante atento ao que pode acontecer nos próximos capítulos. Em relação ao milho B3, conforme combinado também, deixa eu alinhar aqui, a gente tem uma nova consolidação que vai entre a casa dos 90 e a casa dos 83, com dois toques na parte de cima, ou um topo duplo, mas também temos um fundo duplo aqui embaixo, né? Então, um momento de dificuldade de tomada de decisão do preço. O que eu gostaria de chamar bastante atenção é essa formação aqui, que está exatamente no meio da consolidação, né? Então, um preço justo para milho desde 2021, o mercado entendeu que é na casa dos 85 a 87, que é onde a gente está se encontrando nesse momento. As pessoas sabem que eu sou autista para milho, eu acho que a gente deve encontrar algum momento com os topos essas linhas azuis aqui, né, nas resistências, sendo encontrados em algum determinado momento, principalmente por conta da situação cambial que a gente deve encontrar no Brasil. A gente precisa entender quando isso pode acontecer. Acho que somando os aspectos climáticos na América do Sul e o início da safrinha no Brasil, pode fazer com que esses preços venham a novamente querer trabalhar nas casas superiores. Acho também que se o soja fechar acima dos 15, ele deve trazer todo o complexo de commodities agrícolas para cima também. Bom, infelizmente, mas conforme o combinado, o preço do arroz ele tinha que realizar em algum momento, foi o que aconteceu a partir do momento que ele perdeu essa casa dos 18. Eu comentei que ele iria vir rapidamente na casa dos 16,50, foi o que aconteceu durante o período da última semana. Falei também que ele iria encontrar um suporte relativamente forte aqui na casa dos 16, porque além de uma trendline de alta, que é essa linha verde que está subindo aqui, também para um suporte que está aqui na casa dos 16 e 20. Isso foi respeitado para o momento, o mercado está em dúvida de querer trabalhar abaixo desses patamares. O preço mais aceito do arroz ele está redondo na casa dos 16,50, o que deve ser mantido daqui até o final do ano. Chamo novamente muita atenção caso ele venha querer perder essa casa dos 16, porque aí naturalmente seria uma fase de preço entre os 15,99 e os 14,66. Isso não é uma previsão para o momento, considerando todos os estoques mundiais e os processos de produção que vêm se desenrolando. Mas também é muito importante deixar claro que as coisas mudam, né? Então as áreas que estão com aumento de plantio, elas podem ter complicações de produção que pode vir a afetar o preço do arroz. Para o momento, a gente não vê essa linha sendo quebrada, mas chamo novamente bastante atenção porque a gente já começa a entrar num mercado extremamente sobrecomprado, né? Então hoje a gente tem os compradores com a ponta de 85% em sobrecomprados, que começa a chamar um pouquinho a atenção da nossa previsão em relação à perda desses patamares de preço. Bom, em relação ao algodão, uma notícia boa, ou pelo menos interessante, que em 2023 a gente deve passar os Estados Unidos como o maior produtor de algodão.
do mundo, né? O maior exportador, desculpa, de algodão do mundo. A gente já passou eles em soja e agora a gente deve alcançá-los em algodão. Do ponto de vista de produção, a gente é menor que China, Índia e Estados Unidos, mas já é o segundo maior exportador. É preciso tirar um pouquinho do ímpeto, mas a gente está comunicando que vai exportar 22% a mais, o que seja 2,2 milhões de toneladas métricas para o próximo ano de 2023, o que seria um recorde de 2,95 milhões de toneladas. Em relação ao preço, a gente continua mantendo a nossa consolidação aqui, que vem na casa dos, mais aqui embaixo, né, 90 até os 70, conforme o combinado, sem muita movimentação dos preços que em algum momento devem tomar o caminho de alta. A gente espera que ele tenha terminado essa movimentação de queda por aqui, porque não tem mais nenhuma motivação lógica para que esse preço venha a cair abaixo dessa casa dos 70. Né? Então 70,18 como um suporte e 90,19 como uma resistência logo aqui em cima. E mais forte nos 96,81. A gente só deve retomar preços maiores de algodão caso a gente venha romper e ter um fechamento acima da casa dos 102,39, que não é a nossa previsão até o término do ano de 2022. Tá bom? Uma boa semana a todos, bons negócios, e assim que tiver uma notícia relevante, a gente volta a entrar em contato.